meus queridos amigos, mais um vídeo aqui no canal do Caio e autoridades destroem assentamentos e vão de casa em casa. Gente, ao redor do mundo nós estamos vendo muita destruição, muita perseguição e vocês lendo esse título devem estar pensando que o Caio deve estar falando do atual conflito, da atual situação Israel e Palestina. Não, gente. Nós estamos falando do Paquistão, onde milhares de afegãos deixaram o país nos últimos dias. O Paquistão é o lar da maior diáspora afegã. Cerca de 4 milhões de afegãos vivem no país vizinho. De acordo com o governo Paquistão, 1,7 milhão de afegãos estão no país ilegalmente, gente. As fronteiras entre os países são porosas. E o Afeganistão esteve em guerra por 40 anos. Os afegãos continuaram indo para o Paquistão, alguns voltaram, outros ficaram. Logicamente, com a atual situação no Afeganistão, a tendência é de mais gente tentarem sair. De acordo com as autoridades paquistanenses, aqueles cujo status de residência nunca foi esclarecido devem sair agora. E vocês têm que imaginar que lá já tem pessoas vivendo há mais de 20 anos ilegalmente e agora estão sendo expulsos. O governo de Islamabad estabeleceu um prazo para os afegãos em outubro. Os imigrantes ilegais tinham que deixar o país até no início de novembro. 1º de novembro, para ser exato. Nas últimas semanas, houve cada vez mais relatos de afegãos sendo pegos na rua, presos e deportados. Quanto mais o prazo se aproximava, mais afegãos apareciam na fronteira. As organizações de ajuda humanitária descreveram a situação como caótica. Então vocês veem que em muitos lugares do mundo nós estamos vivendo um caos. E aqueles países que sempre pareciam tranquilos, seguros, cada vez mais também se encontram numa situação de caos. Uma situação um pouco diferente daqueles países, mas é um outro caos, mas também em caos, gente. Enquanto isso, as autoridades paquistanesas usaram escavadeiras para destruir assentamentos afegãos. Casas simples de barro, por exemplo, nos arredores da capital Islamabad. Os policiais estão indo de casa em casa em busca de afegãos. Triste, muito triste também essas notícias onde seres humanos simplesmente vão lá, destroem as casas de outras pessoas. E não deixam a chance, e isso só, entre aspas, apenas por causa de um certo grupo de afegãos agirem no Paquistão com atentados. Por causa disso, milhares de pessoas ilegais estão sendo afetadas agora com esses expulsos. Muito, muito triste. Relatos da mídia sobre a fronteira mostram caminhões cheios de pessoas e seus pertences. Na fronteira, as pessoas estão esperando para voltar a um país onde algumas delas não vão há anos. Muitos moram no Paquistão há anos. Alguns mostram suas autorizações de residência em uma reportagem. Portanto, não estão no país ilegalmente. No entanto, a polícia os prendeu. Parece sim que eles estão fazendo uma grande limpa. O governo do Paquistão
e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados enfatizam que os refugiados registrados não precisam deixar o país. Desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão há 2 anos, vocês lembram, né? Os nossos queridos aliados, todos eles, fugindo, né? O Acnur estima que cerca de 600 mil pessoas fugiram do Afeganistão para o Paquistão. Entretanto, apenas 256 mil se registraram oficialmente como refugiados. Há vários motivos para isso. Por um lado, o processo é demorado. E, enquanto está em andamento, os refugiados estão no país ilegalmente. O Paquistão não reconhece o direito de asilo de acordo com a Convenção de Genebra. As organizações de direitos humanos criticam o fato de que esses refugiados agora também podem se tornar alvo de deportações. Por outro lado, o Paquistão também é um país de trânsito para os refugiados afegãos. Muitos afegãos que trabalharam com as tropas da OTAN ou com ONGs internacionais nos últimos 20 anos temem a vingança do Talibã. A maioria deles teria a perspectiva de asilo na Europa, nos Estados Unidos ou na Austrália. Entretanto, a evacuação de todas essas pessoas está ocorrendo lentamente. Elas não se registraram como refugiados no Paquistão porque não querem ficar. Muitos tinham vistos para o Paquistão que já expiraram. Agora, elas também temem ser devolvidos ao Afeganistão. Gente, que absurdo. Foi prometido que eles podem ou vão ser evacuados para a Europa e agora, depois de 2 anos, ainda estão na mesma situação. De acordo com o governo paquistanês, o motivo das repatriações é o aumento da situação de segurança na fronteira. No ano passado, islamistas realizaram vários ataques. O TTP é o Talibã paquistanês que opera sob a proteção do Talibã afegão e planeja seus ataques em solo afegão. Centenas de policiais e soldados paquistanenses foram vítimas de ataques terroristas no ano passado. De acordo com as autoridades de segurança do Paquistão, membros da diáspora afegã também estavam envolvidos no planejamento dos ataques. As pessoas que agora estão sendo enviadas para o outro lado da fronteira fazem parte de uma luta de poder político maior entre o Paquistão e o Afeganistão. O alto escalão do Talibã condenou a repatriação dos afegãos e a classificou como cruel. Justamente eles, né? Classificam expulsos, deportações como cruel. Justamente eles. Gente, nós estamos vivendo momentos bastante dramáticos para muitas pessoas ao redor do mundo, milhares de pessoas, e a gente fica assim, sem saber o que dizer sobre a imensa tragédia que está acontecendo na vida de muita gente. Forte abraço com mais notícias aqui no canal do Caio. Até no próximo vídeo.